Shalom, amados do Pai. Como estão a todos? Tudo bem? Aqui é apóstolo Anderson Vieira. E nós vamos falar alguns dias sobre sabedoria, temor, obediência e conhecimento. Nessa época de decisões, de eleição, então é muito importante estarmos alinhados o nosso coração com Deus. Entende? Nas nossas escolhas. E o vídeo de hoje nós vamos continuar falando mais um pouco sobre sabedoria. Não somente a sabedoria humana, mas uma sabedoria revelada e trazida pelo próprio Deus e Pai. Para que esta vida de sabedoria nos traga livramento, uma vida de governo, uma vida de honra, uma vida onde Deus o Pai, através da nossa vida, é glorificado. Amém? Vamos lá? Então vamos lá. Sabedoria, temor, obediência e conhecimento. No vídeo de hoje nós vamos continuar ainda falando sobre a questão do temor e da sabedoria que ia provocar uma grande tragédia no meio deles. Daniel capítulo 2, do verso 16 ao 19, vai falar que Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse o tempo para que ele pudesse buscar a Deus a interpretação do que estava acontecendo. O verso 17 vai dizer que Daniel, ele chamou seus amigos, os seus irmãos intercessores, né? Ananias, Azarias e Misael, que eram seus amigos de oração, para que eles estivessem sabendo, para que eles soubessem o que estava acontecendo e entrassem em oração junto com ele. O verso 18 vai falar que ele pediu misericórdia a Deus sobre essa questão do mistério, que ninguém estava sabendo o que era e eles estavam ameaçados de morte por conta disso. Ele e os seus companheiros poderiam morrer, literalmente, juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. E aí o verso 19 vai falar que então foi revelado o mistério que Nabucodonosor queria saber. Então o 19 vai falar assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, no momento de oração à noite. Então Daniel louvou ao Deus e Pai, a Deus dos céus. Queridos, Daniel e seus amigos, eles estavam sob um decreto de morte emitido pelo rei. Não tinha como revogar isso. E o que Daniel fez com seus amigos? O que Daniel fez quando ele ficou sabendo que essa tragédia poderia acontecer? Ele entrou em desespero, ele chorou, ele foi para o quarto, ele ficou gritando: meu Deus, não. Primeiro ele chamou os amigos para orar. E aí, em primeiro lugar, ele buscou conhecer. Lembra? Conhecer qual o propósito que o rei estava tendo com isso. Por que ele está querendo matar todo mundo? Porque ele queria entender o que estava acontecendo. E aí ele buscou, e aí o rei falou: porque todos os sábios aqui não estão sabendo revelar aquilo que eu sonhei, aquela visão que eu tive. Em segundo, ele teve ousadia, ele agiu com ousadia e se apresentou diante do rei e falou assim: me dá um tempo aí. É o seguinte, nós somos homens de oração, nós vamos buscar a direção para que se resolva tudo isso. E em terceiro lugar, ele foi para casa. O texto está falando isso, onde ele compartilha com seus amigos e juntos oraram em concordância e apresentaram para Deus o que estava acontecendo, para que eles não viessem a morrer junto com os sábios da Babilônia. E aí o interessante disso foi o seguinte: qual que foi o resultado desta sabedoria em buscar uma direção de Deus? Primeiro, que ele recebeu de noite a revelação do mistério, quer dizer que ele estava insistindo, orando. E em segundo lugar, Deus o Pai, que tudo vê, que é a fonte de toda a vida, que é a fonte de toda a sabedoria, né? Ele traz a revelação para a vida de Daniel e para os seus amigos. Ele vai revelar ao teu coração, se você buscar e se entregar ao Senhor, Ele vai revelar os propósitos dEle, para que cumpra o propósito dEle através de nós para a vida do outro, e o nome de Deus ser glorificado e Deus te levar a lugares de governo, a lugares de honra. Então, amados, nós podemos resumir esses pontos assim, ó. Primeiro, você precisa ter conhecimento do que está acontecendo. Não pode ser um alienado. Isso não é problema meu. Cada um com seus problemas. Não. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. E em segundo,
Nós temos que ter ousadia para nos posicionar e liberar uma palavra para que todo decreto seja paralisado. Melhor dizendo, todo decreto de morte foi paralisado pela ousadia dele, de Daniel. E em terceiro lugar, unidade. Sabe o que significa unidade? Intercessão profética, oração em concordância. A igreja precisa aprender a orar em concordância. Porque nós, como povo de Deus, nós seremos muito mais fortes, vamos realizar muito mais situações, vamos realizar projetos e vamos mudar decretos através do nome de Jesus Cristo, e através desse poder vamos mudar decretos de morte se a gente andar na mesma revelação profética de oração em concordância. Amém que tenha as placas, as denominações, eu não tenho problema com isso, mas elas separam mais do que une, elas separam mais do que gera unidade. Olha isso, já pensou, para e pensa comigo aqui, se a igreja de Daniel, melhor dizendo, não se unisse com a igreja de Misael, de Ananias e Azarias. Não concordo com isso, não me misturo com isso, eu não penso isso, a igreja não pensa em política. Temos que pensar, porque senão, se eles não tivessem agido assim, fatalmente eles teriam morrido. Precisa mudar a mentalidade. Para quê? Para que os governos mudem. Quantos homens e mulheres de Deus poderiam ter sido eleitos? Estamos num momento de eleição no Brasil, além do que já foram, para que eles pudessem pensar na nossa nação, no país, no povo. Mas a gente tem visto homens e mulheres que pensam em seus reinos particulares. Nós precisamos aprender com esses 4 amigos que a intercessão e a oração em unidade, em concordância, embora eles estavam escravos, fez a história mudar e abençoou eles e nos abençoou até o dia de hoje. De repente, à noite, uma notícia ruim pode até chegar, mas eu garanto para você que se a gente orar, a resposta vai chegar, a revelação vai acontecer e Deus, o Pai, será celebrado e glorificado através da minha e da tua vida. Vamos nos alegrar porque Deus está mudando os decretos, está revogando os decretos de morte. Queridos, precisamos aprender a fazer escolhas. Estamos num tempo crucial para podermos fazer a escolha. Acabamos de celebrar o bicentenário do Brasil, de independência, de se posicionar e fazer as escolhas corretas. Há muitos anos a igreja, há muitos anos os profetas, há muitos anos os pastores, todos os líderes, os pais da igreja ficaram omissos a isso. Por isso temos sofrido. A palavra de Deus fala que quando vem um governo mau, o povo padece, o povo sofre. Não estou falando que a solução para o Brasil é um presidente ou um governador ou um prefeito evangélico ou crente, tá entendendo? Eu estou dizendo que temos que ter homens que temem a Deus, temem a presença, e homens como esses 4 amigos que se uniram em unidade, em oração, e mudou os decretos de morte. Mudaram os decretos, mudou decreto de STF, mudou decreto de rei, mudou decreto de governos. Por quê? Porque Deus revelou o caminho. Eu não me pauto mais pelo que a mídia fala, embora eu assista para saber o que está acontecendo, mas eu me pauto diante daquilo que Deus tem revelado no nosso coração. Então o vídeo de hoje é para que você, meu amigo, líder, pastor, pai na fé, venhamos nos unir em oração, em concordância. Esquece um pouco a denominação, esquece um pouco o nome da placa da igreja. Nós somos irmãos e nós podemos nos unir com sabedoria para que Deus mude os decretos. Estamos em tempos de decreto, mudança, estatuto perpétuo, Yom Kippur. Deus está mudando decretos. Eu creio nisso, eu tenho visto isso, eu tenho vivido isso. Mas eu não sou judeu, eu sou evangélico. Isso daí é para toda a nação, é para todos. É para todos. Então estamos num tempo crucial para mudar a nossa história. Então, queridos, escolha com sabedoria. Vamos fazer uma oração em unidade. 40 dias aí, até as eleições,
que eu vejo os líderes falando de jejum e oração. Não é só a gente fazer ato profético bonitinho, não, para que tenha likes, não. Vamos fazer igual eles fizeram, procurar os amigos de intercessão e que querem a transformação e que querem um governo justo sobre a nossa nação. E como Daniel, como Misael, Ananias e Azarias, nós nos levantamos para declarar, vamos nos unir em oração, em concordância profética, para que Deus mude os decretos agora em outubro, em nome de Jesus. Deus te abençoe, este é o vídeo de hoje, um beijo no seu coração. Você tem o DNA de Deus, juntos estamos pelo reino de Deus e viva Cristo! Me batiza com fogo, me batiza com fogo.